Olá, boa noite, um Feliz Natal. Governo publica portaria com critérios para execução de emendas parlamentares em 2025, dando mais transparência à destinação dos recursos. Texto limita o pagamento pela meta fiscal e permite o bloqueio em caso de déficit. E você vai ver também. Jovem de 26 anos é baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Militares foram afastados e armas apreendidas. Após temporal, casa desaba em Belo Horizonte e vítima é resgatada dos escombros. No estado, sobe para 6 o número de mortes causadas pelas chuvas. O Tribunal de Contas da União divulgou que a parte do valor gasto com o pagamento das chamadas emendas PIX, que são aquelas que caem direto no caixa das prefeituras, não consta nos planos de trabalho apresentados pelos parlamentares. Ao vivo de Brasília, o repórter Marcos Amoroso tem os detalhes. Oi, Amoroso, boa noite para você. Feliz Natal, em primeiro lugar. Tem instituições como o Supremo Tribunal Federal e órgãos como o TCU, que estão promovendo uma verdadeira exumação nas emendas parlamentares. A gente vai ouvir falar muito disso ainda no ano que vem. Mas conta essa parte da história para a gente. Boa noite. Olá, boa noite a você, Augusto. Primeiramente, Feliz Natal a vocês e a todos, né? E é isso, Amanda. Essas emendas que estavam já há alguns anos sendo pagas de maneira descontrolada, todo mundo sabia, mas não havia investigações e nenhuma tentativa de fechar esse cerco ou investigar para onde esse dinheiro estava indo. E aí, na hora de percorrer o caminho desse dinheiro, mais recentemente agora, o Tribunal de Contas da União divulgou que cerca de mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares pagas em 2024, deste montante, 1 bilhão não possuem a descrição dos planos de trabalho, ou seja, 1 bilhão de reais que foi destinado às prefeituras, às entidades, e não se sabe nem para que esse dinheiro ia ser gasto. Essas informações estão em um relatório que foi enviado ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que acaba julgando temas e ações sobre este assunto. Segundo o TCU, neste ano de 2024, foram feitas mais de 5 mil transferências especiais, que é o nome técnico das emendas PIX, essas que caem direto na conta dos entes federativos. Dessas mais de 5 mil, cerca de 1.400 tem algum tipo de pendência. Eu vou ler aqui para vocês terem noção desses números. O documento diz que 1.080 planos ainda não foram nem sequer iniciados, enquanto 242 estão ali em uma fase de elaboração. Outros 84 passam por ajuste para poder ficar adequado ao que é exigido. Essa exigência dos planos de trabalho foi determinada pelo STF como uma forma de tentar dar mais transparência e rastreabilidade para esses pagamentos que vêm do Poder Legislativo. Essa emenda PIX, como você disse, ela acaba sendo entregue aos entes federativos sem que haja nenhum tipo de nenhuma maneira de poder comprovar como esse dinheiro foi gasto. Demorou, mas saiu. E olha só, justamente para poder tentar fechar esse cerco e definir melhores critérios para o pagamento desse dinheiro, o governo federal definiu por meio de uma portaria quais vão ser esses critérios, as regras para que os pagamentos possam ser feitos a partir de agora, a partir de 2025, que já está batendo aí na porta. Nós preparamos uma reportagem para contar todos esses detalhes e vocês acompanham agora. A portaria, publicada no Diário Oficial, foi assinada pela Casa Civil e já está em vigor. O texto traz diretrizes para o pagamento das emendas parlamentares de bancada e de comissão. Para as emendas de bancada estadual, os projetos estruturantes a serem contemplados devem ter análise de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. Ficam proibidas as destinações de recursos para emendas que tenham objetivos vagos ou múltiplos beneficiários sem especificação. Já as emendas de comissão devem contemplar ações de interesse nacional e regional vinculadas ao Plano Plurianual, que define metas de governo em um período de 4 anos. As comissões devem especificar claramente o propósito para evitar designações genéricas. Os critérios específicos priorizam reconstrução social, comunicação pública, segurança e políticas para a juventude. A portaria determina também que a execução das emendas de comissão poderá priorizar entes em situação de emergência ou de calamidade pública. O texto ainda lembra que o crescimento dessas emendas está limitado pela meta fiscal e que parte delas poderá ser bloqueada em caso de déficit.
As novas regras devem garantir mais transparência na destinação dos recursos, como determinou o Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento de mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso. Em nota, a Confederação Nacional de Municípios questionou a decisão, alegando que o bloqueio prejudica a prestação de serviços, especialmente de saúde, uma vez que nessas contas circulam transferências que não são oriundas das emendas parlamentares. A Confederação disse que irá se mobilizar para que a decisão fique restrita aos recursos relacionados exclusivamente às emendas. Uma jovem está internada em estado gravíssimo após ser baleada na cabeça durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Ela e a família estavam a caminho de Itaipu, em Niterói, para comemorar o Natal com parentes. Ao vivo, a repórter Natália Fonseca traz atualizações desse caso. Um caso horrível, trágico, que chocou a todos nós, né, Natália, nesse Natal. É até difícil dar Feliz Natal, porque essa família estava se encaminhando justamente para a ceia, para comemorar, para celebrar essa data com a família, quando essa jovem de 26 anos foi baleada do nada por policiais. Não foi por bandidos, foi por policiais. Conta essa história para a gente, Natália. Boa noite. Boa noite, Amanda. É verdade, muito triste esse caso. A Polícia Rodoviária Federal informou que os agentes envolvidos na ocorrência foram afastados de todas as atividades operacionais e que foi aberto um procedimento interno para apurar os fatos. A PRF lamentou o episódio e disse que vai prestar assistência à família da vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, que realizou perícia no local do ataque e apreendeu as armas dos policiais para análise. A jovem de 26 anos estava com a família a caminho da ceia de Natal, quando o veículo em que eles estavam foi atacado a tiros por agentes da Polícia Rodoviária Federal na Baixada Fluminense. Juliana foi socorrida para um hospital público da região e passou por cirurgia durante a madrugada. O estado de saúde é considerado gravíssimo. Veja os detalhes na reportagem. Neste vídeo gravado logo após o ataque, o desespero do pai ao ver que a filha foi atingida por um tiro na cabeça. Meu Deus! Ai, Juliana! Em frente à delegacia na manhã de hoje, a mãe de Juliana, Leite Rangel, ainda tentava entender por que foi alvo de uma abordagem tão violenta. Foi muito tiro, e acabou que acertou a cabeça da minha filha. Acertaram a cabeça da minha filha, mas assim, eu saí do carro perguntando o que estava acontecendo. Eles falaram que a gente estava atirando neles, mas eu não sei como é que eu estava atirando neles, se eu não tenho nem arma, gente. A jovem de 26 anos estava com a família a caminho da ceia de Natal, quando o veículo em que eles estavam foi atacado a tiros por agentes da Polícia Rodoviária Federal. O caso aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O carro ficou com diversas marcas de tiros. O pai de Juliana foi baleado no dedo. Lá embaixo, no segundo viaduto, veio um carro da Polícia Rodoviária Federal atrás. Na pista de alta, eu dei a seta para encostar, para sair do caminho, e eles começaram a alvejar meu carro. O primeiro tiro acertou na cabeça da minha filha. 5 pessoas estavam no veículo que foi atacado pelos agentes. Os parentes de Juliana contam que não houve ordem de parada. Assustados com os tiros, eles se abaixaram dentro do carro para se proteger dos disparos. E mesmo com o veículo parado, os policiais continuaram atirando contra a família. O pai de Juliana conta que um dos agentes reconheceu o erro na abordagem. Quando viu minha filha baleada, minha esposa falou assim: "Você matou minha filha". Aí ele pegou e falou assim... Aí um policial falou assim para os outros: "Meu Deus, eu fiz merda". Outro caso envolvendo agentes de segurança aconteceu no feriado de 7 de setembro do ano passado, também na Baixada Fluminense. O carro de uma família foi alvo de diversos disparos de policiais rodoviários federais durante uma abordagem. Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, morreu após ser baleada na cabeça. O pai da criança contou que os disparos aconteceram quando ele já estava parando no acostamento. Os 3 agentes envolvidos no ataque estão sendo julgados. Eles respondem por homicídio qualificado e fraude processual. E um idoso de 78 anos foi morto na véspera do Natal em um assalto na zona leste de São Paulo. Ele caminhava com a esposa e a neta
quando foi abordado pelo criminoso. Câmeras de segurança flagraram o crime. As imagens mostram a família caminhando por uma praça em direção ao carro estacionado. Um homem de preto se aproxima e pede alguma coisa ao idoso. Em seguida, a família se afasta e se prepara para entrar no carro. O criminoso se aproxima mais uma vez e anuncia o roubo. Suzuko Fukodome, de 78 anos, corre para o outro lado do carro. Ele parece reagir. Nesse momento, um tiro é disparado. O idoso cai na rua. Mesmo baleado, tenta segurar uma das pernas do atirador. O assaltante tira algum objeto do homem caído e foge. Desesperados, os familiares pedem ajuda. Algumas pessoas se aproximam para ajudar. Aí eu chamei o policial para medir o pulso dele, ele falou, não, aí o policial mediu e falou que já era. Essas imagens registraram a fuga do bandido. O homem passa correndo, atravessa a rua e desce um escadão. Familiares contaram que o homem primeiro pediu dinheiro para depois anunciar o assalto. A polícia informou que o principal suspeito é conhecido como Baixada, que mora na favela do Guga, região da Penha, zona leste de São Paulo. Ele está sendo procurado. A morte do aposentado em plena luz do dia trouxe ainda mais insegurança aos moradores, cansados de tanta violência. Seu Ricardo conta que quase perdeu a vida ao ser esfaqueado por um assaltante, a poucos metros da praça. Eu estava indo trabalhar, aí veio o rapaz, aí pegou, eu lutei contra ele, né? Aí consegui tirar a faca dele e graças a Deus eu não morri, né? Essa outra moradora quase teve a casa invadida. Ela percebeu os movimentos do bandido no portão e o fez fugir no grito. Aí ele subiu a grade, aí foi para cima do telhado. Aí eu pensei assim, ele vai me quebrar as telhas e eu vou ficar com goteira. Aí eu saí, gritei, desce daí, vou chamar a polícia. Voltei e fechei a porta. E ele foi embora? Ele desceu, ele veio e desceu. Aí umas pessoas me avisaram, eu falei que eu já estava sabendo. O marido da dona Francisca não teve a mesma sorte. Quando percebeu a chegada dos bandidos, já era tarde. 4 caras entraram aqui dentro e levaram o carro dele. Todos 4. Armados, levaram o carro, levaram o celular. Graças a Deus que ele tinha o seguro, né? E o seguro deu outro. Senão, a gente não tinha o que fazer. Cada dia mais está ficando perigoso aqui. Não era tão assim, viu? E ultimamente, com tantas pessoas saindo da cadeia, né? Cada dia mais a segurança está pior. Subiu para 15 o número de corpos identificados no acidente do último fim de semana que deixou 41 mortos na BR-116, no interior de Minas Gerais. O trabalho de identificação está sendo realizado pela equipe do IML em Belo Horizonte. 14 corpos já foram entregues aos familiares. A maioria das vítimas morreu carbonizada. A Polícia Civil de Minas vai apresentar amanhã um balanço das investigações e dos trabalhos periciais no local do acidente. As vítimas estavam no ônibus que foi atingido por uma carreta que transportava blocos de granito. Um carro também se envolveu na batida que aconteceu na madrugada de sábado em Teófilo Otoni. Uma das suspeitas é de que um dos blocos de granito se desprendeu do bitrem, atingindo o ônibus. Os passageiros seguiam de São Paulo para o interior da Bahia. Os temporais não dão trégua em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, uma casa desabou e uma moradora foi resgatada sob os escombros. No estado, subiu para 6 o número de mortes por causa das chuvas. O repórter Pedro Oliveira, de Belo Horizonte, ao vivo, nos traz mais informações. Como é que está a situação por aí, Pedro? Boa noite para você.
Boa noite, Amanda. Augusto, o balanço divulgado hoje pela Defesa Civil confirmou a 6ª morte em decorrência das chuvas aqui no estado. Isso no atual período chuvoso. A vítima é uma mulher que tinha 50 anos e estava desaparecida em Coronel Pacheco, na zona da Mata Mineira. Essa mulher estava no banco de trás de um carro que foi levado por uma correnteza durante um temporal que atingiu a região no último domingo. O corpo dela foi localizado dentro de um automóvel a cerca de 200 metros da ponte onde foi arrastado. A Defesa Civil confirma que hoje no estado são 148 desabrigados, 990 desalojados e 31 municípios em situação de emergência ou de calamidade pública relacionados à chuva desse ano. Na rodovia MG 656, a ponte que liga a cidade de Grão-Mongol e Botumirim, no norte do estado, desabou. E por muita sorte, ninguém ficou ferido. A estrutura foi levada pela força da enxurrada. A via agora, nesse momento, está totalmente interditada. Essa é a quarta-feira de Natal, que foi mais um dia marcado por muita chuva aqui na capital mineira. A Defesa Civil da cidade mantém um alerta para o risco geológico até a próxima sexta-feira. Na parte da manhã, uma casa de 3 pavimentos acabou desabando na região nordeste da capital. Inclusive, nós estamos nós estamos no local do desabamento dessa casa, no bairro Paulo VI. A família de 4 pessoas tinha se mudado para o local há cerca de uma semana. Uma jovem precisou ser socorrida dos escombros. A gente acompanha agora na reportagem. A casa com 3 pavimentos veio totalmente abaixo. O carro que estava na garagem ficou dependurado. 3 pessoas escaparam com ferimentos leves, mas uma adolescente de 15 anos ficou soterrada sob os destroços. O trabalho de resgate exigiu técnica dos bombeiros. Após mais de 1 hora, a vítima foi retirada com segurança. Moradores ficaram comovidos. Ela estava num local com um guarda-roupa e uma parte da laje sobre ela. O desafio é conseguir atuar com segurança para conseguir retirar essa vítima e retirar o material que tem um peso considerável sobre ela. Conseguir estabilizar, acessar e retirar com segurança. A jovem foi levada para o hospital consciente com suspeita de fratura em uma das pernas. Os parentes da vítima se assustaram ao ver toda a destruição. Uma tia ajoelhou para agradecer. Agradecer a Deus, saiu todos com vida. Foi um milagre ter saído todos com vida dali. Um milagre. Poderia ter sido pior, olha lá, 3 andares. E saiu todo mundo com vida, graças a Deus, entendeu? Os bombeiros. A Jennifer mora na casa ao lado e confirmou que o imóvel já vinha apresentando sinais de problemas na estrutura. A gente conseguiu ouvir barulhos na madrugada, um barulho de um trem caindo. E depois de manhã que nós levantamos, nós vimos a pilastra caindo. Tentei vir aqui para fora para tentar se achava alguém para nós tentar sair. Só que no tempo que eu entrei, não deu tempo. A casa foi lá e desabou. Essa imagem, feita há 8 meses, mostra como era a construção. Além dos 2 pisos, havia um 3º andar no subsolo. A Defesa Civil isolou o terreno. Sim, o local é de risco, por essa razão a gente acionou a Defesa Civil, o local está isolado. A capital mineira mantém um alerta para novos temporais e risco geológico, quando aumenta a possibilidade de deslizamentos de encostas e também desabamentos. O volume de chuvas em dezembro já é maior que a média histórica para todo mês. Ontem, na região do Barreiro, um temporal de 40 minutos deixou ruas alagadas e pessoas ilhadas. Não vai, não! Moço, não vai! Misericórdia! Senhor Jesus, não vai, não! Não vai, não! Volta! Parte do estacionamento de um supermercado desmoronou e carros foram levados pela força da água de um córrego. Ninguém ficou ferido. É muito chocante, né? Também choveu bastante hoje em São Paulo, mas as informações e imagens não são tão trágicas como em Minas Gerais. Mas a chuva, sim, causou pontos de alagamento e deixou mais de 47 mil domicílios sem luz na região metropolitana. A capital está em estado de alerta. O repórter Giovanni César acompanha tudo e nos traz mais informações ao vivo. Oi, Giovanni, boa noite. Qual a situação agora? Boa noite, Amanda, e a todos. Olha, mais uma vez a chuva causa transtornos. Segundo a Defesa Civil, são 10 pontos de alagamentos, todos estão intransitáveis, a maioria na região oeste. Para obter mais informações sobre esses pontos, você deve acessar o site do Centro de Gerenciamento de Emergências, é cgesp.gov.br.
Sobre as estradas, as principais rodovias que ligam a capital ao interior ou litoral, elas estão com trânsito normal, sem congestionamentos, mas segundo a Polícia Rodoviária, isso deve mudar nos próximos dias. Pela rodovia Dutra e também Rio Santos, devem passar 705 mil veículos na saída e 336 no retorno até o dia 3 de janeiro. Entre Natal e Ano Novo, mais de 1.700.000 veículos devem passar pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, que liga ao interior do estado. O sistema Anchieta Imigrantes registrou 376 mil carros descendo para a Baixada Santista desde o dia 20. A Regis Bittencourt prevê um movimento de 3,4 milhões de veículos até 5 de janeiro. O maior movimento deve ocorrer mesmo a partir da tarde da próxima sexta-feira. Para evitar transtornos, o viajante deve planejar principalmente os horários de saída. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Giovanni. E nós vamos agora então saber a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. A partir de amanhã a gente já vai em direção às festas da virada do ano, né? Como é que fica os próximos dias? Vamos lá, tem bastante instabilidade, pelo menos até dia 31, viu? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, a partir de amanhã, uma nova zona de convergência do Atlântico Sul se forma e ela é responsável por levar a umidade da região norte direto para o sudeste. E além disso, tem uma frente fria que está estacionada no sudeste. Por isso tem essa instabilidade e a previsão de chuva. Em São Paulo, como a gente viu, hoje choveu bastante. Durante o dia, o tempo ficou quente, abafado e a partir de amanhã o que chama a atenção é a queda nas temperaturas. Também tem previsão de chuva em pontos isolados. Aqui nesse gráfico a gente percebe que a máxima cai para 25 graus amanhã. Na sexta-feira, 23 também com previsão de chuva. No sábado sobe para 25, mas no domingo cai para 24 graus novamente. No Rio de Janeiro o tempo ainda fica abafado e tem previsão de chuva que ela pode cair em formas de pancadas e vem acompanhada de trovoadas. Olha, os termômetros podem chegar na casa dos 33 graus amanhã. Belo Horizonte marcando 30 de máximas, também com previsão de chuva forte e volumosa. E Vitória no Espírito Santo, 32 graus e não deve chover. Agora o sol, ele está garantido ainda no Nordeste, viu? Dia quente, abafado, ensolarado e sem previsão de chuva. A mesma coisa acontece no sul do país. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também com sol, tempo quente, só que pode chover no litoral dos 3 estados. As temperaturas elas permanecem altas, olha, na casa dos 34 graus amanhã em Manaus, 29 graus em Cuiabá e no sul do país pode chegar na casa dos 28 graus em Porto Alegre. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite, querido. Uma pesquisa revelou que a temperatura aumentou quase 2 graus Celsius nos últimos 60 anos no Ceará. O calor intenso afeta quem mora nas áreas urbanas, mas chega a ser ainda pior, mais forte para o produtor rural. Alguns precisaram trocar de ramo para sobreviver. Por décadas, o seu Josias plantou milho e feijão, mas as mudanças climáticas afetaram a produção e o trabalho dele. Essa água que vem de lá para cá não serve para nós beber e nem para cozinhar. Era só para a gente tomar banho e lavar roupa, porque era puro lama. Um dos fatores que podem contribuir para a falta de água é a temperatura que aumentou em 1,8 graus Celsius no Ceará nos últimos 60 anos. Foi o que revelou uma pesquisa da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Hoje nós temos extremos de temperatura, não só uma degradação das condições de solo, de vegetação, nós temos uma desertificação acontecendo, o que faz nós termos um sistema terrestre muito mais apto a esses extremos de temperatura. Diminuição da produtividade e aumento das reclamações de quem vive do campo. A gente tem vários relatos de agricultores que não plantam porque a terra não está dando por conta dessa mudança de clima. Ou então a gente tem a produção, mas não consegue chegar até o centro de Caucaia para poder vender nossa produção. Com dificuldade para plantar, o seu Josias optou pela pecuária, mas a mudança também tem um desafio por causa dos extremos de temperatura. Os pastos ficam secos. A gente espera que as coisas, o inverno chegue para que
o pasto tornar a nascer para que as coisas tudo melhorem novamente. De acordo com o pesquisador, as ações para atenuar a elevação da temperatura precisam ser imediatas. Diminuir realmente o impacto de carvão, nós temos ainda muito carvão, diminuir termoelétrica, que tem uma emissão de gases para a atmosfera, e investir realmente numa economia verde. E agora, no terceiro episódio da série Raízes, o Rede TV News mostra as dificuldades dos agricultores indígenas de São Gabriel da Cachoeira com as mudanças climáticas. A direção é de Maxwell Polimante e Adriana Farias. A Amazônia é isso. A gente sempre ouve falar, é o pulmão do mundo, né? Essa questão das mudanças climáticas, né, a gente tem sentido como agricultores que está afetando diretamente a nós, né? Desses 2 anos para cá, realmente mudou muito. Os meses que eram para ser de sol, tá vindo muita chuva. E os meses que era chuvoso, não tá dando muito sol, então tá bem modificado o clima de São Gabriel. Os nossos avós, eles conheciam quando que ia vir, né? Quando que era a época do verão. Aí, dependendo da época que vinha, eles preparavam, né, a roça. Tinha a roçada derrubada, principalmente a roça da Mata Virgem, que é recém-feita. Ela requer de um verão de 1 mês, 1 mês e meio para poder queimar. Porque se não tiver verão, não vai queimar. A gente espera um verão, mas só vem chuva. Esses impactos acontecem por causa que o homem também muitas das vezes não cuida da natureza, né? Porque temos também garimpeiros ou madeireiros que vão fazer de tudo para desmatar a natureza, né? Então a gente tem o nosso limite de derrubar as árvores para que a gente possa também plantar banana, macaxeira, todo esse tipo de frutas. Tudo que a gente trabalha é pensando lá na frente. A gente não desmata a beira do rio, deixa as árvores inteiras lá, a gente mexe dali para lá, assim. Justamente porque se a gente derrubar as árvores da beirada do rio, o rio vai levando as terras, né? E aí, para retornar fica difícil. Porque de geração em geração, a gente vai passando o costume. Primeiro foi meu avô, depois repassou para o meu pai e meu pai repassou para mim. E hoje eu também estou repassando para os meus filhos. Então, a mesma situação, a mesma batalha que a gente precisa repassar para os nossos filhos. Então, temos que lutar contra isso para que a nossa Amazônia continue sendo esse verde, né? Durante toda essa correria da semana, trabalho pesado, né? Sol, chuva, cansaço. A partir de 6, 7 horas, as mulheradas já estão começando a fazer o beiju, né? É um momento que nós temos de reunir em família, né? Em comunidade. É um domingo de alegria, na verdade, né? É dança de música, é dança do carriçu, né? Eles emitem um canto de alegria, né? De confraternização, de um momento nosso, né? Tradicional. Quando a gente fala de cultura, envolve tudo, né? Trabalho da roça, é dança, é conhecimentos, são benzimentos. Então, é uma forma de nós repassar esses conhecimentos para os nossos filhos, porque daqui para frente, quem vai assumir esses trabalhos são eles, né? Os nossos jovens de hoje em dia.
governo federal apresentou ao Supremo Tribunal Federal o plano de combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia em 2025. Mais de 400 milhões de reais em investimentos estão previstos para a prevenção do desmatamento. O texto propõe ações institucionais que buscam fortalecer e recuperar a capacidade operacional do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. A apresentação do documento acontece após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, durante o julgamento de ações que tratam sobre o tema. Estão previstos o fortalecimento da preparação das equipes e do combate às chamas, além da promoção de assistência humanitária às populações atingidas pelos incêndios. O endurecimento das penas para condutas criminosas também é citado. A União estima um investimento de 473 milhões de reais do orçamento para o próximo ano. Para 2026 e 2027, os montantes devem ser de 616 e 677 milhões de reais. O plano também projeta a contratação de até 2.900 servidores públicos para colocar todas as medidas em prática. Antes considerado um vilão para a saúde, o ovo de galinha, que é bastante rico em proteína, vem conquistando cada vez mais espaço no prato dos brasileiros. Neste ano, o consumo deve bater recorde. O ovo se tornou um aliado na alimentação do seu Luiz. Toda semana eu compro a caixa, não me faz mal, né? E prático, né? Fazer tudo, né? Mas eu adoro. No carrinho da Ana Lúcia, ele é indispensável. Carne não tem muito valor na minha casa, ou é ovo ou é frango. Então, entre um ou outro, o ovo ainda sai mais? Não, o ovo sai muito mais. Ouro, na minha casa, ouro, o ovo vale. É mais prático? Mais prático, mais rápido, um ovinho mexido de manhã, na hora do almoço, na janta. O consumo de ovos neste ano deve ser o maior da história. Segundo o IBGE, o aumento foi de 10% entre os terceiros trimestres de 2023 e 2024. Um total de 1,2 bilhão de dúzias de ovos. Hoje ele está presente em diversas preparações, desde o nosso café da manhã até em preparo mais elaborados da alta gastronomia. Então, essa mudança ela reflete uma maior conscientização sobre o valor nutricional dos ovos, que é uma fonte de proteínas acessível, versátil e de alta qualidade. E isso mostra, então, que esses hábitos eles estão sendo transformados de forma mais permanente, com o ovo assumindo um papel de destaque na nossa alimentação. O Brasil é um dos maiores produtores de ovos do mundo. A produção anual deve fechar em 57 bilhões de unidades. São Paulo é o estado que lidera, com 26% da produção total, seguido por Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. Nos últimos anos, houve um boom na exportação. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, nos primeiros meses de 2024, o aumento foi de quase 70% em relação a 2023. Os preços dos ovos recuaram, então, com esse menor valor para os ovos, o consumidor tende a aumentar o consumo de ovos em detrimento das carnes. A expectativa é que esse consumo ele continue aumentando no próximo ano também. Com o trânsito cada vez mais caótico, os automóveis que dirigem sozinhos são um sonho de consumo para muita gente. Então, olha só essa iniciativa que tem chamado a atenção de milhares de pessoas nas redes sociais. Um jovem de Belo Horizonte transformou um carro fabricado em 1989 em um veículo autônomo. O projeto ainda está na fase de testes, mas o automóvel já é capaz de acelerar e mudar de direção sozinho. O sistema de automação do veículo utiliza um aplicativo de celular para executar comandos de voz. Ligar carro. A ideia surgiu há 3 meses. Matheus é técnico em automação industrial e decidiu recuperar o carro de 1989. O veículo era do pai dele, que morreu em 2012 e acabou virando uma relíquia da família. Eu já tinha essa ideia de fazer um carro autônomo, que a gente já tem uma startup. A gente pensou, por que não fazer algo viral, né? Juntar algo antigo, que a gente quer reformar o carro, em algo novo, inovador, que é transformar o carro em autônomo. A automatização funciona com sensores similares aos de estacionamento e um notebook que roda um programa de computador capaz de reconhecer a pista e controlar os pedais de embreagem, freio e aceleração do carro.
Em caso de emergência, um botão de prevenção de acidentes faz o veículo parar instantaneamente. Depois que a gente tem todo o controle do carro, para ele conseguir saber onde que ele está e se autoguiar, a gente usou uma câmera de celular mesmo, preso lá na frente do veículo, que roda um programa de computador que faz esse reconhecimento. É como se ele estivesse tirando várias fotos e fazendo a medição da pista para se centralizar. Com o apoio de um sócio, o Matheus decidiu também postar todas as etapas do desenvolvimento do projeto nas redes sociais. O episódio mais assistido já soma quase 13 milhões de visualizações. Comecei desmontando meu braço robótico, pois vamos utilizar o Arduino Mega em conjunto com o ESP32. Vou soldando todos os fios e fazendo os isolamentos necessários. A gente esperava isso em algum momento, né? Porque é uma coisa muito inovadora, a gente pesquisou muito. E quando explodiu, a gente ficou muito encantado, falou, viralizou mais rápido do que a gente esperava. O baixo custo do projeto também chama a atenção. Até agora, o Matheus e o Alan gastaram apenas R$ 900. Eles utilizaram peças recicladas e material eletrônico de fácil acesso. A principal inspiração dos dois são os carros de uma montadora norte-americana conhecida mundialmente por seus veículos elétricos com tecnologia avançada, como a direção autônoma. O maior objetivo é desenvolver um kit alternativo para tornar qualquer automóvel autônomo. Eu sempre gostei muito de tecnologia, desde criança eu sempre quebrei meus carrinhos, desmontava e tentava criar algo novo. Então ver isso se tornando realidade hoje é um sonho para mim. O Natal nem acabou e o Recife já está em contagem regressiva para a próxima festa, né, gente? Que é o Réveillon. Começa amanhã já com grandes shows e diversas atrações. Este ano a expectativa é que o turismo injete cerca de 300 milhões de reais na economia local. Quem tem os detalhes dessa festa é a repórter Eduarda Lapenda, que já está em um dos principais pontos de festejos da capital pernambucana. Oi, Eduarda, boa noite. Olá, Amanda, Augusto, boa noite a vocês e a todos. As expectativas estão altas, viu, para a festa da virada aqui no Recife. Os festejos do Réveillon 2025 começam amanhã, aqui na capital pernambucana, com a apresentação do cantor Roberto Carlos na Praia do Pina, o principal polo montado aqui na capital. E toda a cidade está preparada para receber o rei, viu? A Prefeitura do Recife montou um esquema super especial de segurança, mobilidade e saúde para atender o público. E além de Roberto Carlos, outros grandes nomes vão fazer a festa por aqui, como Cláudia Leite, Natan, Alok, Alceu Valença, Jorge Mateus, entre outros. Olha, todo esse agito deve gerar uma movimentação econômica de mais de 300 milhões de reais. A Prefeitura do Recife estima um aumento de 8% na movimentação turística em relação ao ano passado e uma ocupação hoteleira de 95%. E muitos turistas vêm visitar onde nós estamos agora, no bairro histórico, super tradicional do Recife Antigo, onde acontece uma também tradicional celebração natalina que costuma atrair milhares de pessoas. É o Baile do Menino Deus. Vamos conferir. O público lotou o Marco Zero para prestigiar o espetáculo. Todos os anos, mais de 70 mil pessoas assistem à encenação, que se tornou uma tradição natalina por aqui. O Baile do Menino Deus foi considerado este ano Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. Com 21 anos de história, a encenação se renova a cada ano, misturando teatro, música e dança, incorporando elementos da cultura nordestina ao Natal. O teatro conta a história do nascimento de Jesus. Nele, os Mateus conduzem a história. O personagem do folclore nordestino representa os escravos ou empregados das fazendas durante o período colonial. No baile, eles buscam a casa onde estaria Jesus. Em meio a essa procura, figuras natalinas como os pastoris, presépios e cantigas tradicionais dividem cena com os passos do frevo, maracatu e cavalo marinho. O baile celebra exatamente essa fraternidade, essa comunhão, essa festa, essa humanidade. Um mundo sem fronteiras e sem portas. Na plateia, olhos atentos de quem acompanha a encenação pela primeira vez. Ana veio de São Paulo e se encantou com a brasilidade do espetáculo. Eu acho que é uma maneira muito especial de comemorar o nascimento de Jesus, porque é genuíno, porque é brasileiro. Aqui, todas as gerações se fascinam com a magia da história. Todo ano a gente vem.
Aí cada ano vai se aprimorando, porque elas leem o livro, conhecem as músicas. Aí a gente está na expectativa de como vai ser elas verem ao vivo esse ano mais uma vez. O pai do pequeno Ravid, um aninho, prestigia o show todos os anos, mas dessa vez veio muito bem acompanhado. É muito bonito, muito bem acabado, assim, o carinho é muito grande com o que ele tem, não só com o público, né, como você vê agora, mas também com toda a arrumação e carinho para a população que quer viver. Mais de 300 profissionais estão envolvidos na produção. O baile inclui shows de grandes nomes da música local e incorpora temas da atualidade ao enredo. Neste ano, a festa convida o público a celebrar a humanidade. O baile ele é sempre novo porque ele incorpora as linguagens da periferia. Tem muitos artistas da periferia do Recife aqui, de favelas muito pobres, está entendendo? E que estão aqui vivendo a glória de estar num palco e de serem reis, como há uma cena em que todos gritam, sou rei, quer dizer, eles vêm celebrar um rei, que é o menino Deus, e eles próprios reconhecem neles a sua realeza e afirmam, sou rei, sou rei, sou rei. O Rede TV News fica por aqui, um Feliz Natal a todos vocês e uma ótima noite. Obrigado por sua companhia, Feliz Natal, boa noite.